Compartilho com você, querido irmão, querida irmã, o Evangelho do dia 9 de outubro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho do dia é Lucas, capítulo 11, versículo 16 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentarem Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condições pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho apresenta Jesus em plena atividade missionária. A missão de Jesus deve inspirar nossa missão. Qual a missão de Jesus que o Evangelho do dia apresenta? O Evangelho do dia apresenta Jesus expulsando os demônios que impedem que as pessoas tenham vida e a tenham em plenitude. São muitas as categorias de demônios, porém, sempre atrapalham a vida, alienam as pessoas e as adoecem. Expulsá-los é um dos sinais de que o reino de Deus chegou. Mas expulsá-los não é tarefa fácil. É preciso empenho e perseverança, firmeza na oração e uma fé profunda na palavra de Deus. Haverá também os partidários dos demônios, os que criticam as ações de Jesus. Algumas dessas críticas estão no Evangelho de hoje. Jesus é acusado de expulsar os demônios com a força do mal. E Jesus argumenta que o mal não lutaria contra o mal. Se o mal é forte, mais forte ainda é Jesus. Não tenhais medo. Quando falamos do demônio, do diabo, de Satanás, muitos ficam temerosos. O que dizer? O mesmo que Jesus disse tantas vezes: não tenhais medo. E para ilustrar o Evangelho do dia, gostaria de compartilhar com você uma pequena parábola. Certa mulher muito fiel, pobre, certo dia dirigiu uma prece em voz alta no fundo da sua casa. Senhor, vem em meu socorro, hoje eu não tenho alimento nenhum, para mim e para meus 3 filhos.
Ao lado morava um vizinho muito maldoso. Ouvindo essas preces, ele pensou no seu coração: imagina se Deus vai atender prece dos outros. Deus não fica perdendo tempo com essas coisas. Ele então arquitetou um plano para desmascarar Deus. Foi até o supermercado e fez uma bela compra com os materiais necessários, alimentos necessários para alguns dias. Pediu que alguém desconhecido fosse até a casa daquela senhora e entregasse aquela cesta, mas com uma condição: quando ela perguntasse quem é que havia enviado, deveria dizer: foi o diabo que enviou. Então o encarregado pegou a cesta e foi até aquela casa. Entregou à mulher e a mulher agradeceu, profundamente emocionada. E depois de um tempo ele perguntou: a senhora não vai me perguntar quem é que mandou essa cesta? Então a senhora disse: não se preocupe, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje pode assustar muitas pessoas, mas não tenha medo. A força do mal não é maior que a força do bem. O poder do demônio não é maior do que o poder de Jesus. Por isso, também os demônios obedecem a Deus e por isso não devemos temê-los. Que Deus abençoe o seu dia e fique iluminado por essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.